Iniciamos a reflexão deste momento, que assim seja. E no encontro de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma parábola de Jesus, que está no capítulo 16, item 6, chamada Parábola dos Talentos. E para que possamos adentrar nesse contexto, é importante que façamos a leitura dela, que nos diz: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo: Senhor, haveis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra, ei-lo restituo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que me era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. E as parábolas de Jesus, elas trazem muitas reflexões, das quais são tão necessárias para o nosso esclarecimento e melhoramento. E Kardec, ele estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira muito didática, separados os assuntos por temas, onde, neste capítulo 16, os temas separados aqui se referem às riquezas materiais. Esta parábola, né, embora possamos ampliar o entendimento dela sobre a questão dos talentos, porque ampliamos a concepção de talento referente ao seu significado. Kardec vem resumir de maneira clara a responsabilidade que nós temos com os bens
que nós temos no mundo. Esses recursos materiais que dispomos no mundo é uma concessão divina. É um talento que nos é permitido usufruir. E é interessante retornarmos ao contexto da parábola, visto que hoje o significado de talento seria ampliado à capacidade, à aptidão. Naquele tempo, o significado de talento era de uma moeda, um valor financeiro que equivaleria a um dia de trabalho. No caso, uns multiplicavam esses valores, confiando no Senhor, enquanto que outros o guardavam para si, guardam para a terra. Essa mensagem vem nos elucidar como nós lidamos com os bens divinos. Jesus nos diz que a própria situação financeira corresponde aos bens de Deus. E se observarmos cada detalhe da parábola, traz a sua grandiosidade para observarmos. Quando é distribuído um talento para um, 2 para o outro e 5 para outro, ele não defende a igualdade artificial, mas a questão de que cada um faz com aquilo que lhe é colocado. E a própria parábola fala isso, de acordo com a capacidade de cada um. Por exemplo, se observarmos um muro na nossa frente, qual deve ser escalado, né, para que possamos prosseguir adiante. E existem 10 pessoas junto conosco para realizar essa escalada, sendo que possuem alturas diferentes. E é fornecido um banco para cada uma. Só que esse banco possui a mesma altura. Então, observemos que algumas pessoas não conseguirão prosseguir, ultrapassar o muro. Outras irão com facilidade. Outras ainda com imensa dificuldade. E teremos as que passarão tranquilamente, como já dissemos. Então, o banco fornecido, se igual para todos, nem sempre ajudará a todos, visto as características aqui, no caso, a altura diferente das pessoas. Isso é colocado a refletirmos qual a capacidade de cada um. Deus o sabe? Deus sabe o que cada um suporta. Deus sabe qual a necessidade de cada um. E ainda importa compreendermos que tudo nos é temporário. Como na parábola, somos possuidores do talento temporariamente. Ou seja, ele não é nosso, ele é concedido pelo Senhor, pelo tempo que o achar necessário. E observemos claramente duas leis naturais nesse texto. A lei do trabalho, pela própria multiplicação dos talentos, que faz chegar a lei de progresso, uma levando a outra. O trabalho não é gerador apenas da riqueza material, ele também é da riqueza espiritual. E o Espiritismo nos ajuda a ampliar o entendimento de talento quando nos esclarece que a saúde, a bondade, a caridade, a alegria, a mansuetude e até mesmo a dor é um talento. E que podemos usufruir destas para o nosso crescimento e auxiliar o outro também a crescer. E esses talentos são realmente da nossa propriedade, porque esses são os que nós levamos conosco quando nós retornamos à pátria espiritual, não o material. Importa refletirmos que os servos que fizeram os talentos se multiplicarem
representaram os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, o poder, a saúde, ou os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Aquele que fracassa não é aquele que tem mais, é aquele que tem menos no texto. Às vezes pensamos que não podemos fazer algo porque eu só tenho isso, ou eu não tenho condição de ajudar, ou ainda, quem sou eu para fazer alguma coisa? E quando a gente se coloca nesta posição, em que a gente ignora deliberadamente o que Deus colocou nas nossas mãos, a gente se assemelha a esse que recebeu pouco, mas que não conseguiu cuidar nem desse pouco que lhe foi oportunizado. Importa que façamos um inventário das nossas possibilidades diante da vida, para que possamos multiplicar isso. E Chico Xavier dizia que todos nós podemos fazer alguma coisa. Que seja orar, que seja emitir um pensamento positivo diante de uma circunstância de desequilíbrio. Todos que estão encarnados possuem algum talento que podem multiplicar em favor do próximo. As diferenças quanto aos talentos distribuídos são referentes à capacidade de cada servo gerenciar esses talentos. Da mesma maneira funciona conosco, porque Deus, todo bondade, toda justiça, não iria colocar em nossas mãos aquilo que não pudéssemos gerenciar. E muito questionamos as desigualdades das riquezas na Terra. Observemos quanto sangue se é derramado através de guerras, perseguições, alegando querer possuir essas riquezas materiais. E neste mesmo capítulo, lá no item 8, Kardec fala que a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual, evidenciando para o processo reencarnatório. Quer dizer, se sou pobre nesta vida, ou já fui rico numa outra vida anterior, ou serei mais adiante, porque Deus é justo. Ele vai aquinhorar cada um segundo sua capacidade e seu merecimento. E Allan Kardec diz que não foram distribuídos igualmente os talentos, pois os servos não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar esses talentos. E isso tudo devemos à doutrina espírita. Porque se fôssemos analisar essas questões apenas nesta vida, não haveria justiça. Mas quando começamos a refletir e analisar, ampliando as sucessivas reencarnações, percebemos que há, além de justiça, misericórdia divina. E ainda, saibamos que, se não nessa, em outra reencarnação, prestaremos conta do que a providência divina colocou em nossas mãos. Que possamos refletir nesses ensinamentos do Cristo, para que possamos colocar em práticas os seus ensinos. Porque o talento ele vai muito além do que apenas o financeiro. Podemos auxiliar a nós e ao próximo com a paciência, com a amizade, com a inteligência bem utilizada, com a prece proferida,
com um olhar caridoso, com o próprio silêncio, com um simples bom dia, entre tantas outras formas. E a grandeza da obra, ela não está no tamanho, mas no esforço que se faz para realizar. Que assim seja. Tenhamos todos uma excelente noite.